Olá a todos e a todas, eu sou a professora Valéria Arantes, para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, né, participando dessa mesa, cujo título é Projetos de Vida e as Metodologias Ativas de Aprendizagem, né. Comigo estarão dois grandes colegas de trabalho, a professora Viviane Pinheiro e o professor Samuel Andrade. O nosso intuito nessa mesa, é sinalizar as inúmeras possibilidades que as metodologias ativas de aprendizagem nos dão para favorecer a construção de projetos de vida com sentido ético pelos nossos alunos. Para tanto, eu gostaria de começar trazendo um pouco, né, dos fundamentos psicológicos desse conceito, né? O que são os projetos de vida, tá? A base do nosso trabalho é o trabalho do professor William Damon, da Universidade de Stanford, né, que trabalha com esse conceito há muitos anos, tem muitas pesquisas no campo, e para quem o projeto de vida, ele define como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que, ao mesmo tempo, é significativo para o self, ou seja, é significativo para o sujeito, mas que também gera consequências no mundo para além do sujeito, para além do self, né? Bom, nós sabemos que a base do trabalho do professor William Damon é o trabalho do psicanalista, do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, né, que viveu, tem um livro que é uma grande referência, que é O Sentido da Vida, publicado em diferentes línguas, e que teve uma experiência nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, que fez com que ele sinalizasse como é importante a gente ter esse propósito, como é importante a gente buscar sentido na vida, mesmo em momentos, né, de muito sofrimento, como aqueles que ele viveu naquela ocasião. Tá? No trabalho de Frankl, ele sinaliza a importância da autotranscendência, né, nessa ideia de sentido, algo que vai muito além do sujeito. Bom, para a gente entender esse construto, né, do Damon, quando ele fala de uma intenção estável e generalizada, portanto, é algo mais duradouro, que guia a nossa vida, que orienta a nossa trajetória, né? Ele traz 4 elementos importantes para entender esse conceito, tá? E eu vou falar brevemente sobre cada um deles. O primeiro, o primeiro elemento que o professor Damon traz como constituinte desse projeto de vida é a ideia de engajamento, a ideia de compromisso, tá? Isso porque ele vai defender que esse componente do projeto de vida é um aspecto importante para o desenvolvimento humano saudável, né? Por que isso, tá? Porque essa ideia de compromisso, de engajamento, é que vai permitir o desenvolvimento positivo da identidade. Então, para estabelecer um sentido de si próprio, coerente, unificado, os indivíduos precisam se comprometer com certos valores, com certas crenças, certas orientações. Então, o primeiro componente que eu gostaria de chamar a atenção é justamente a ideia de engajamento, de compromisso. Segundo elemento que me parece extremamente importante também é o que o Damon chama de direcionamento a metas, né? Por quê? A gente tem que ter clara essa projeção, mas a gente tem que ter muito claro quais são os passos para a gente atingir essa projeção, atingir esse grande projeto, que é algo mais abrangente, algo mais duradouro, tá? Então, a gente sabe que aqueles indivíduos que se sentem inspirados, provocados ou obrigados, digamos assim, por um projeto de vida, eles alteram seu comportamento, né? Altera esse comportamento no sentido de alinhar os seus recursos, né, pessoais, e direcionar todos os esforços, né, para progredir em direção àquela meta que vai favorecer o alcance daquele projeto de vida, né? Esse direcionamento, o professor Damon vai colocar como inerente à busca do nosso projeto de vida, tá? E que é norteado por um forte sentido de motivação, compromisso, responsabilidade, etc. Terceiro componente do projeto de vida que me parece super importante a gente mencionar aqui é justamente esse sentido da vida, né? Esse sentido da vida entendido como uma motivação individual, central na identidade, que é de fato aquilo que move o sujeito, né? E que tem como característica aí
de longo prazo, né, que é absolutamente essencial para a sua concretização, ou seja, algo que me move, né? E a gente vai dizer que esse sentido pessoal, ele tem uma forte relação com os desejos, né? O que que a gente deseja, o que que a gente quer, o que que a gente gosta, né? As nossas ilusões, como dizem, ah, ninguém vive de ilusões, né? Mas a gente precisa sinalizar que sem elas também não vivemos, tá? Então, o professor Nilson Machado chama a atenção no sentido de dizer os desejos são a antessala desse projeto, né? E eu diria que sem esse desejo não há projeto, né? Só de desejo também a gente não vive. É preciso concretizar, mas sem ele, para que a gente possa projetar, também é um processo que não existe. Bom, e por fim, o quarto e último componente desse projeto de vida é justamente o que Frankl dizia, né, em 1940 e poucos, que é a ideia de que esse projeto, para que ele tenha um sentido ético, ele tem que impactar, né, para além do sujeito, né? Em inglês a gente fala beyond self, para além do próprio sujeito, eu preciso ter um impacto, né? Então, segundo o Frankl mesmo, encontrar um sentido em um projeto de vida não é uma questão de acumular bens, mas de agir para ganhar algum tipo de retorno, de feedback ou reconhecimento dos outros, né? Que pode ser real e pode ser imaginário. E esse impactar o mundo, a gente traz com um forte sentido de responsabilidade social, ou seja, a gente se responsabiliza, a gente deve se responsabilizar pela comunidade, pela sociedade. Bom, posto isso, acho que me parece extremamente importante que esses 4 componentes, né, tenham que ser pensados em conjunto e como, de fato, a gente pode favorecer a construção de projeto com todos esses componentes, né, nos nossos estudantes, tá? A pergunta é, como ajudar os nossos alunos a adotar um modo de vida coerente com o que eles desejam para si e para os seus iguais, né? Na realidade, nós, profissionais da educação devemos nos perguntar como criar condições para que os nossos alunos sejam capazes de apreciar e de incorporar princípios éticos, valores morais nas suas projeções futuras. Não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente acredita que a construção desse projeto exige que o sujeito conheça a si próprio e o mundo que o cerca, né? Eu também acredito que é necessário que esse sujeito compreenda de que forma os seus valores, as suas crenças, as suas aspirações pessoais podem, de fato, servir para a realização de algo que contribua, né, com a sociedade e com o mundo. Tá? Então, vejam que nós estamos nos referindo à dimensão extremamente íntima desse sujeito. Né? Então, como que a gente pode orientar esses jovens? E aí, a gente tem alguns indícios que me parecem importantes, que são caminhos para favorecer essa construção, né? Então, momentos de inspiração, né? Cabe a pergunta: de fato, os estudantes vivenciam momentos que possam ser inspiradores do ponto de vista ético, do ponto de vista moral? Convivem com pessoas de referência, né? Nós estamos promovendo ações que favoreçam o comprometimento, o engajamento, né? Naqueles propósitos dos nossos alunos, tá? Como as nossas ações favorecem o desenvolvimento de habilidades, de força de caráter. E quando a gente está falando desse projeto de vida na escola, é importante sinalizar que nós estamos falando desse projeto que inclui 3 dimensões, não só a profissional, mas também a pessoal e a social. Tá? E tendo em vista esses 4 componentes do projeto de vida, engajamento, sentido ético, algo que vai para além do sujeito, autotranscendência, né, as metas, etc, etc, e pensando em como é importante ter esses momentos de inspiração, tal, que a gente chama atenção, né, para o fato das metodologias ativas serem, de fato, um grande aliado nesse processo
educativo, né? A gente acredita mesmo que as metodologias ativas de aprendizagem, né, têm um papel nessa reinvenção da educação, né? Uma educação de forma que atenda às necessidades da sociedade contemporânea, tá? E as demandas que a gente tem na educação, de uma educação que faça jus à dimensão socioemocional, que faça jus à construção de competências e habilidades num mundo em transformação absolutamente radical, né? O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, se eu estou falando de desejo, se eu estou falando de ilusão, se eu estou falando das aspirações, é importante a gente assumir a educação socioemocional, tá? E, nesse sentido, a gente acredita veemente que a aprendizagem baseada em problemas e por projetos e as outras metodologias que assumam, de fato, o aprender fazendo, né? Se elas são organizadas na estrutura, se elas trazem uma organização na estrutura curricular, elas de fato podem trazer contribuições ímpares, relevantes, importantíssimas, não apenas para que os alunos aprendam aqueles conteúdos importantes, aprendam a fazer as tarefas de estudos, aprendam as bases profissionais dessa formação, mas também que sejam motivados a construir projetos de vida pautados em valores colaborativos, em valores coletivos, em valores éticos, tá? Então, nesse sentido, a gente defende veementemente que os professores incorporem no trabalho educativo e no cotidiano escolar conteúdos relacionados à vida pessoal, à dimensão afetiva, ou seja, a dimensão mais íntima do sujeito, favorecendo a construção de projetos de vida com sentido ético. E se nós estamos falando dessa construção que pressupõe o trabalho com autoconhecimento, que pressupõe empatia, que pressupõe um trabalho que traga uma autocrítica, que traga, de fato, uma reflexão profunda, né? É fundamental que o aluno seja protagonista desse processo. Estamos absolutamente convictas de que as metodologias ativas de aprendizagem fazem jus a esse modelo educativo. Ok? Então, eu agradeço a participação de todos. Na sequência, a professora Viviane vai explicar um pouco como introduzir, com as metodologias ativas, a temática do projeto de vida, tá? No currículo escolar. Muito obrigada. Olá, eu sou a Viviane Pinheiro, da Faculdade de Educação da USP, e agradeço por fazer parte dessa mesa. Continuando, vamos abordar agora os projetos de vida na escola. Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar o caráter do projeto de vida como uma atividade estritamente pessoal. Ninguém pode projetar pelo outro. Tendo isso em mente, como a escola pode contribuir para levar os estudantes e as estudantes a construir e desenvolver projetos de vida com sentido ético? Nós pensamos que devem acontecer algumas mudanças para que de fato esse trabalho aconteça na escola. Então, enquanto uma mudança epistemológica, devemos entender o aluno no centro do processo. Quando nós, de fato, colocamos o aluno como protagonista, não no sentido de responsabilizar esse aluno por todas as ações escolares, mas de fato para que ele possa experimentar e agir a respeito da sua própria aprendizagem, tomando decisões importantes para a forma como ele aprende, para também o sentido que ele dá às atividades, isso proporciona o engajamento acadêmico e também social nos seus próprios projetos de vida, fazendo com que eles também tenham bem-estar e satisfação em, de fato, exercer uma diferença no mundo, né? Não apenas se engajar na atividade pela atividade. E também uma mudança nas práticas pedagógicas que estão totalmente alinhadas com essa mudança epistemológica. Então, entender que é necessário aplicar métodos ativos de aprendizagem
mas que estes métodos estejam baseados nos princípios de ética e cidadania, porque se nós entendemos o projeto de vida como a uma oportunidade de formação ética, nós temos que nos basear nestes princípios para que o aluno, experiencie a vida na escola e veja a sua atuação, também de uma forma relevante para a sua trajetória e para a forma como vai se engajar no mundo. Para isso, nós entendemos, né, com base nas dimensões do projeto de vida, que já foram destacadas pela professora Valéria, que são necessárias algumas competências e habilidades socioemocionais e morais. Então, nós estamos entendendo que essa formação deste aluno, desta aluna, precisa perpassar, não é algo centrado apenas no ensino médio, mas ao longo de toda a trajetória escolar, é necessário que essas competências que estão delineadas aqui, que é de trazer, né, de construir uma consciência moral que leve a uma autonomia, na construção de valores éticos, na construção da agência, do protagonismo, de se ver como uma pessoa, um ser de mudança social, assim também como as competências socioemocionais e morais são competências importantes e há habilidades relacionadas a ela, né, nesse guarda-chuva das competências, as habilidades que estão relacionadas a elas oportunizam de fato a construção de projetos de vida que tragam esse sentido ético. Quando nós olhamos para a BNCC, nós vemos que ela está muito relacionada ao mercado de trabalho, né? Então, a competência 6, como está aqui delineada nos slides, nos diz de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possam entender, para que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao projeto de vida. Então, na BNCC a gente vê muito essa relação, mas nos nossos estudos, para além do trabalho, nós também precisamos entender, favorecer a construção e o desenvolvimento de competências nos âmbitos social e pessoal também. Nós entendemos que aplicar diferentes metodologias que nós estamos chamando de ativas, é fundamental para a construção e desenvolvimento dos projetos de vida. Dentre estas diversas metodologias que podem ser aplicadas na escola, a gente também precisa prestar atenção que não são quaisquer metodologias que suportam os projetos de vida, porque dentre estas metodologias há aquelas em que o aluno exerce um papel mais ou menos ativo. Então, se nós desejamos a construção de projetos de vida éticos, é necessário que essas metodologias oportunizem o engajamento e a ação e reflexão sobre si, o outro e o mundo. Então, algumas metodologias trazem apenas o sentido do aprender, que não é menos relevante, mas algumas delas podem oportunizar a esse aluno e essa aluna a inserção no mundo, a se conectar com esse mundo e ao desejo de transformar esse mundo. Nós pensamos que a estruturação deste trabalho pode ter dois caminhos. Um caminho dos temas transversais é o caminho da transversalidade, quando nós entendemos, quando nós aplicamos estratégias com base em projetos e que articulam componentes curriculares para abordagem transversal dos projetos de vida. Então, quando nós escolhemos temas afins dos projetos de vida dos nossos alunos ou de valores morais que nós desejamos trabalhar para esta formação ética e que diferentes disciplinas, né, trabalhem de uma forma aí integrada, com uma interlocução entre diferentes docentes também, para que este trabalho seja realizado.
é muito importante que este trabalho seja organizado no currículo, ele esteja intencionalmente alinhado no currículo, para que esse jovem tenha as oportunidades de aprendizagem nos âmbitos pessoal, social e profissional. Na mesma medida, é muito importante, é também possível, que este trabalho seja feito por meio de um componente curricular, que tem sido algo que tem sido bastante utilizado em algumas escolas. E eu vou deixar isso aqui para vocês ouvirem também um pouquinho do Samuel, que vai seguir a minha apresentação. Outro ponto muito importante são as mudanças nas relações na escola. Se nós desejamos que este aluno desenvolva projetos de vida, nós precisamos oportunizar relações mais humanizadas na escola, que o clima escolar seja democrático e saudável. Então, tem alguns pontos que são fundamentais para que isso aconteça. O primeiro é que as pessoas de fato tenham voz. Então, a escuta ativa está central nesse processo. Se alguém tem voz, precisa existir uma escuta ativa, porque ouvir com o outro é um ponto fundamental para o projeto de vida. A sensação de pertencimento, de comunidade, são outros aspectos muito importantes para constituir este clima escolar que proporciona o acolhimento e desenvolver a autonomia, porque a partir daquilo que é relevante, eu vou construindo também o meu papel dentro da escola, dentro da minha comunidade. Um outro aspecto também relevante é a tutoria, porque os adultos de referência interessados nesse projeto de vida, eles podem, por meio do acolhimento, das intervenções, do estímulo, do incentivo, ele pode trazer diálogos fundantes que permitam a esse jovem, a essa criança, reconstruir os seus princípios, metas, planos, valores, né? Enfim, ao assumir como princípio a formação ética, a escola deve intencionalmente reconstruir relações baseadas no diálogo, na relação positiva com as diferenças e na tolerância para o respeito mútuo. E este é um princípio muito importante se nós queremos, de fato, construir projetos de vida éticos na escola. Muito obrigada pela sua participação e fique agora com o Samuel, que vai trazer mais detalhes a respeito deste trabalho na escola. Obrigada. O trabalho com projetos de vida na escola não é uma novidade, mas é inegável que desde a publicação da Base Nacional Comum Curricular e da reforma do ensino médio, esse tema tem ganhado cada vez mais destaque. E sempre que ele vem à tona, ele vem acompanhado da pergunta: como trabalhar com projetos de vida na escola? Como promover atividades, aulas, projetos que, de fato, apoiem os estudantes na construção dos seus projetos de vida? Foi pensando nisso que o Instituto Jung criou o projeto Professor Autor. É um projeto coordenado e liderado pela Renata Lazzarini Mônaco e que conta com a minha contribuição e co-coordenação. Para esse projeto, nós chamamos 13 professores de diferentes estados do Brasil. A gente entende que o trabalho com projetos de vida, ele deve mobilizar toda a escola. Mas nesse momento, para esse projeto, a gente decidiu dar foco ao componente curricular específico de projetos de vida. A autoria se revela justamente no processo de criação, na mobilização da criatividade para a construção dos 13 planos de aula. Ou seja, nesse projeto, cada professor foi desafiado, a partir de um processo colaborativo, a construir um plano de aulas de trabalho com projetos de vida. O planejamento, por sua vez, nos revela a importância de criar percursos e atividades que serão desenvolvidos com clareza das suas finalidades, com clareza dos seus objetivos. Só assim, a gente acredita, é possível construir aprendizagens significativas. A primeira etapa desse processo
eu estou chamando de exploração conceitual. A exploração conceitual, assim como as outras etapas do projeto, aconteceu tanto em momentos síncronos, de encontro dos participantes em reuniões online, mas também a partir de atividades assíncronas e individuais. Bom, foi pedido e sugerido que os participantes recorressem e explorassem algumas referências importantes para o trabalho com projetos de vida. Aí a gente está falando tanto sobre a Base Nacional Comum Curricular, mas também sobre outros textos e vídeos que abordam essa questão a partir de uma perspectiva conceitual. A partir dessa exploração, eles foram convocados a gravar vídeos e relatos explicando e explicitando a visão deles sobre a importância do trabalho com projetos de vida. A partir desse relato, no encontro síncrono, nós criamos um alinhamento, ou talvez essa não seja a melhor palavra, mas tentamos chegar a um entendimento comum dos elementos que constituem os projetos de vida, chamando atenção, sobretudo, para as suas 3 dimensões, a pessoal, a social e a profissional, e a importância de que essas 3 dimensões sejam trabalhadas de forma integrada ao longo do percurso de escolarização dos estudantes. Nós convidamos os professores a levantarem temáticas e situações-problema que eles observam no cotidiano escolar e na vivência com os jovens estudantes. A partir daí, cada professor sistematizou uma sugestão de situação-problema e nós promovemos também um intercâmbio, um diálogo entre esses docentes, pedindo que eles comentassem, ampliassem e explorassem as situações-problema levantadas pelos colegas. Vale dizer que foi muito rica a variedade de problemas levantados, como foi rica também a troca entre os professores. Então, nós tivemos descrições de problemas relacionados desde violência doméstica, falta de motivação dos jovens, angústia e confusão em relação ao mundo do trabalho, desmotivação, problemas de convivência na escola, cidadania e até mesmo ao modo como os estudantes se enxergam como jovens, com as diferentes formas de vivenciar as juventudes no país. Agora foi o momento de entender que essas situações-problemas às vezes são grandes demais para serem endereçadas em uma única atividade ou em um único projeto. É necessário, então, fazer recortes dentro dessas grandes temáticas, dentro desses grandes problemas, e assim definir expectativas de aprendizagem possíveis e plausíveis para o escopo de trabalho que a gente estava propondo. Nesse caso, nós propusemos aulas e projetos que variassem de 2 a 4 aulas. Por isso, o esforço foi de traduzir as situações-problemas em 2, 3 ou no máximo 4 expectativas de aprendizagem. Se nós já tínhamos as expectativas de aprendizagem traçadas, era preciso construir caminhos para alcançá-las. Isso foi feito de 2 maneiras. Primeiro, nós revisitamos alguns planos de aula do Instituto Jung e também revisitamos relatos de práticas dos próprios professores participantes. O objetivo era tanto ampliar nossos repertórios sobre as estratégias metodológicas que podem ser usadas em projetos de vida, como também entender um pouco mais a fundo como que elas podem ser aproveitadas, o tipo de aprendizagens que elas podem oportunizar. Feito isso, foi o momento de criar. Esse, como não poderia deixar de ser, é o momento privilegiado de mobilização das metodologias ativas para o planejamento. Foi nesse momento que nós fomos buscar, no nosso amplo repertório de conhecimento sobre as metodologias ativas, quais seriam mais adequadas para cada um dos planos de aula. Problematização, presença pedagógica, exercícios autobiográficos,
trabalho a partir de conflitos, de dilemas, resolução de problemas, aprendizagem baseada em projetos, todas essas foram estratégias metodológicas que os participantes do projeto mobilizaram para a construção dos seus planos. O primeiro passo para isso foi fazer uma sistematização dos percursos propostos pelos professores e, em seguida, orientá-los para a construção dos planos. Para isso, nós usamos uma ferramenta muito bacana que foi construída pelo Instituto Jung, em parceria com o Porvir, que se chama Planejador de Aulas. É uma ferramenta que traz dicas e orientações para a construção de planos de aula que sejam coerentes, alinhados à BNCC e que possam favorecer o trabalho com projetos de vida. Para encerrar e sistematizar a minha fala, quero chamar a atenção para alguns aspectos. O primeiro diz respeito à importância de que a gente olhe para os documentos de orientação curricular, leve em conta também os materiais pedagógicos e livros didáticos disponíveis para o trabalho com projetos de vida, mas a gente nunca pode se esquecer que a matéria-prima para o trabalho com projetos de vida é a realidade dos jovens, seus sentimentos, suas angústias, seus sonhos, os modos como eles vivenciam suas adolescências e juventudes. Por isso, é tão importante buscar construir planos de aula e projetos que dialoguem com as realidades e as situações problemas vivenciados no contexto escolar. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é relacionado às metodologias ativas. O trabalho com projetos de vida está muito relacionado à vivência, à experiência dos próprios estudantes. E só colocando-os no centro do processo de aprendizagem é que a gente vai de fato apoiá-los na construção de seus projetos de vida. Deixo, por fim, a dica sobre a importância do planejamento colaborativo no contexto de projetos de vida. Além de que o processo colaborativo tende a ser mais criativo e apoiar todo mundo na construção e no levantamento das situações, problemas que serão trabalhadas, vale muito a pena dizer que essa é a melhor forma da gente começar a construir respostas para a pergunta: como trabalhar com projetos de vida na escola?